diz às igrejas. Nosso bondoso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por esse momento, por mais essa oportunidade, por esse privilégio de termos mais um culto, Senhor Deus, na tua presença. Ó Deus, te pedimos a graça, a proteção, a misericórdia, o perdão. Ó Deus, te pedimos a unção sobre o nosso pastor, que possamos, ó Deus, ser abençoados através do teu Espírito Santo, Senhor. Que cada um possa ser abençoado aqui neste momento, aqui presente, que cada um de teus filhos eleitos em toda a face da terra possa ser abençoado, sustentado com a graça e a misericórdia do Senhor cada dia, até aquele grande momento do rapto, Senhor Deus. Te pedimos e te agradecemos por tudo, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Só por Jesus Cristo o homem pode ser perdoado do pecado que infelizmente ele cometeu. O sangue de Cristo que vem apagando com todas as manchas e nos concedendo uma nova esperança, sabendo que um dia ele vem nos buscar. Jeová é o grande Deus da eternidade e veio ao mundo manifestar-se em carne, sendo conhecido como Emanuel. Ele salva e também nos cura das enfermidades, pois esta é a sua boa vontade, salvar o seu povo e levar-nos ao céu. Escrituras que estão cumprindo nestes nossos dias. Elias que Jesus disse para restaurar essa mensagem que vem alcançando o povo eleito. O Senhor Jesus nos fará perfeito, para muito em breve os arrebatar. Jeová é o grande Deus da eternidade e veio ao mundo manifestar-se em carne, sendo conhecido como Emanuel. Ele salva e também nos cura das enfermidades, pois esta é a sua boa vontade, salvar o seu povo e levar-nos ao céu. Glória a Deus. Amém. Segura na mão de Jesus e comece a cantar.
irmãos, mais uma vez. Amém. É um privilégio para cada um de nós podermos reunirmos num lugar tão gostoso aqui, né? No meio da natureza, no lar do irmão Lauro, Ruf, da irmã Santina. É um prazer estar aqui mais uma vez em Laranjeiras do Sul, poder ter comunhão com os meus irmãos e estarmos em adoração através da palavra de Deus. Deus abençoe também os nossos irmãos através da internet. Que Deus abençoe a cada um no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, desde já, colocarmos de pé para a leitura da palavra de Deus e vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 8. Vamos ler o versículo 1. Apocalipse, capítulo 8, o versículo 1. Nesta noite, pela graça do Senhor, estaremos falando um pouquinho sobre os 7 selos abertos na montanha. Os 7 selos abertos na montanha. Vamos ler então Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Querido e amado Pai Celestial, Amém, Senhor. mais uma vez, somos totalmente dependentes do Senhor, Pai, É verdade. para este culto, Temos- para o louvor, Amém. para a oração, Amém. para a leitura da Tua palavra, Amém. para a ministração da mesma. Amém, Senhor. Que o Senhor se faça presente no nosso meio, Amém. assim como o prometeste, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Graças a Deus. ali eu estarei. Amém, Senhor. Fale conosco mais uma Fala, vez, Senhor. no nome de Temos, Jesus Senhor. Cristo. Amém. 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 Pode sentar, meus irmãos. Os 7 selos abertos na montanha. O irmão Brana, na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, pregada em 25 de novembro do ano de 1965, no parágrafo 245, a parte B do parágrafo, apenas a parte B do parágrafo, o irmão Brana diz: e os 7 selos que Deus, quando foram abertos na montanha. Então aqui o irmão Brana está mostrando para nós e falando que os 7 selos foram abertos na montanha. Temos que entender o que o irmão Brana está querendo dizer quando ele diz que os 7 selos está aberto na montanha. Quando você lê Apocalipse capítulo 6, quando você lê, pega a Bíblia e você vai ler Apocalipse capítulo 6, todo o capítulo, você vai ver o versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos. Então, sabemos
que os selos, eles foram abertos durante as eras. Desde a primeira era até a última era, os selos foram abertos. E eles foram abertos pelo Cordeiro durante as eras. E existe uma diferença entre os selos serem abertos e os selos serem revelados. Quando a palavra de Deus diz aberto, temos que ter a revelação, a percepção, que é quando Deus está cumprindo aquele selo. É quando Deus está fazendo acontecer aquele selo. Ainda que no tempo e no dia que aquele selo está sendo aberto, as pessoas não entendam, não têm a revelação dele, porque é apenas o cumprimento. Então tem uma diferença do selo ser aberto e do selo ser revelado. Quando o selo é aberto, é quando Deus está cumprindo aquele selo. Quando o selo é revelado, Deus está trazendo a revelação daquele cumprimento. Amém. E durante as eras, você vê que o Cordeiro abriu os selos durante as eras. Mas os selos somente foram revelados em Apocalipse 10. Nos dias da voz do sétimo anjo. Por isso que, quando a Bíblia diz, os selos foram abertos, está querendo dizer, é o cumprimento. Quando aconteceu? É o acontecimento. Quando diz revelado, é a revelação daquele acontecimento. É quando é dado a conhecer aquele acontecimento. Quando se diz aberto, é o cumprimento apenas. Por isso os irmãos vão ver aqui Apocalipse 6:1. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos. Isto aconteceu nos dias de Paulo. Foi quando o primeiro selo foi aberto, durante as eras. Mas ele não foi revelado lá nos dias de Paulo. Ele foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. O versículo 3. Apocalipse 6, versículo 3. E havendo aberto o segundo selo. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo. O versículo 9 de Apocalipse 6. E havendo aberto o quinto selo. O versículo 12. E havendo aberto o sexto selo. Então aqui Apocalipse 6, o Cordeiro abriu os selos durante as eras. Mas ele não revelou durante as eras. Ele revelou somente depois que terminou as eras. Quando o Cordeiro saiu do trono, tomou o livrinho, abriu os seus 7 selos, se converteu em leão, cumpriu Apocalipse 10, 1-7. Amém. Quando os selos então foram revelados. Amém. Então tem uma diferença do selo ser aberto e do selo ser revelado. O Cordeiro abriu os selos durante as eras, mas não revelou. Quem revela os selos é o leão. É o Cordeiro que se converte em leão, lá em Apocalipse 10, para poder revelar os acontecimentos que já aconteceu. E ninguém ficou sabendo. Verdade. Já aconteceu o primeiro selo no dia de Paulo. Ninguém ficou sabendo.
Já aconteceu o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo, durante as 7 eras. E ninguém ficou sabendo, porque não foi revelado. Foi apenas cumprido. E quando está cumprindo, as pessoas não conseguem entender, porque não é revelado. É o acontecimento, é a abertura, é o cumprimento, é o acontecimento. Então todo o capítulo 6 de Apocalipse é a abertura dos selos. Dos 6 selos. Porque os 6 selos, eles se abrem no decorrer das eras. Mas, por que não está o 7º selo junto aqui? Por que pula o 7º selo lá para o capítulo 8? Por que tem o capítulo 7 no meio? O intervalo? É uma pergunta. E é interessante. Não deveria estar junto aqui todos os selos? E havendo o cordeiro aberto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, dentro do mesmo capítulo 6? Por que o 7º está fora? Por que o 7º está lá no capítulo 8? Porque o 7º, ele é aberto somente depois que termina as eras. Amém. Os 6 selos se cumprem dentro das eras da igreja. Tem seu cumprimento, sua abertura, seu acontecimento dentro das eras da igreja. Mas o 7º, ele cumpre, ele se abre depois que termina as eras da igreja. Por isso que ele está fora, está separado. Apocalipse 6 é os selos que se abriram dentro das eras da igreja. Apocalipse 8 é o 7º selo que se abre, se cumpre depois que termina a era da igreja. Agora, todos nós sabemos, meus irmãos, que os selos, eles foram abertos, porque eles tiveram ou todo o cumprimento, ou parte do cumprimento. Por quê? Porque o 4º selo, diz o irmão Branham, é um selo predito. Ele tem a parte da águia de um profeta que já cumpriu, que foi o William Branham, e ele tem ainda a parte da besta, do cavalo amarelo, que vai cumprir depois do arrebatamento, na tribulação. Então ele é um selo que ele se cumpre em 2 partes diferentes. No tempo do profeta é uma parte, e no tempo da tribulação é outra parte. Por isso o irmão Branham diz, ele é um selo predito. O 6º selo. Mas o irmão Branham diz que o 6º selo são as trombetas. E as trombetas são para os judeus. Como que o 6º selo já cumpriu, se ele vai se cumprir na tribulação? É porque 6 trombetas já se cumpriu durante as eras. A parte do 6º selo que falta cumprir é a 7ª trombeta, que vai cumprir no período de tribulação. Mas as 6 trombetas já cumpriu durante as eras. Se os irmãos notarem aqui, meus irmãos, Apocalipse 9:13, e tocou o 6º anjo a trombeta, 6ª trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. É a 6ª trombeta. Amém? Amém. É a 6ª trombeta do 6º selo. Agora, o irmão Branham vem e diz que esses 4 anjos são, ou seja, quem foram esses 4 anjos? Hitler, Stalin, Eichmann e Mussolini. Os 4 anjos. Esses 4 anjos, quando se cumpriu lá em 1942, no período da Segunda Guerra Mundial, estava cumprindo a 6ª trombeta. O Holocausto
estava se cumprindo a quinta trombeta. Então, as trombetas já se cumpriram durante as eras. Falta apenas se cumprir a sétima trombeta para os judeus, que é Moisés e Elias, que vai soar essa trombeta, perseguição na grande tribulação, as pragas, pestes, que vão vir naquele tempo. Agora, o sexto selo já se abriu, já se cumpriu parte dele. Falta apenas o restante. Agora, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui também, meus irmãos, quando abriu o primeiro selo, durante as eras, estava apenas o primeiro selo aberto. O segundo não tinha sido aberto. Quando abriu o segundo selo, durante as eras, estava o primeiro e o segundo selo aberto. Quando abriu o terceiro, estava o primeiro, o segundo e o terceiro sendo aberto. Quando cumpriu o quarto, o quinto, o sexto, quando se abriu o sexto selo durante as eras, durante a Segunda Guerra Mundial, o primeiro já tinha sido aberto, o segundo já tinha sido aberto, o terceiro já tinha sido aberto, cumprido, o quarto já tinha sido aberto, o quinto já tinha sido aberto e o sexto tinha sido aberto, mas não tinha o 7 ainda sido aberto. Verdade. Quando que se abriu os 7 selos? Quando se cumpriu Apocalipse 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu 4 por meia hora. Quando se cumpriu o sétimo selo, lá no Monte Pôr do Sol, que aquela nuvem de 7 anjos veio da eternidade. Amém. Formando ali o rosto de Cristo, das 18 horas às 18h28, quase meia hora de silêncio, lá sobre o Monte Pôr do Sol. Quando se abriu o sétimo selo, quando se cumpriu o sétimo selo, lá na montanha, é aonde o irmão Branco diz aqui, e os 7 selos que Deus, quando foram abertos na montanha, estavam todos os 7 selos abertos. Amém. Estavam todos os 7 selos cumpridos. Amém. Quando abriu o segundo selo, só tinha um aberto. Não estavam 7. Quando se abriu o terceiro, só tinha 2 abertos. Não estavam 7. Quando se abriu o quinto, só tinha 5 abertos. Não 7. Quando se abriu o sexto, tinha 6 abertos. Não 7. Mas quando abriu o sétimo selo, lá no Monte Pôr do Sol, Amém. então estava os 7 selos abertos na montanha. Amém. Quando se cumpriu o sétimo selo na montanha do pôr do sol, no dia 28 de fevereiro de 1963, estava os 7 selos cumpridos na montanha. Amém. Não estava apenas 6 selos abertos, estava 7. Amém. Porque lá estava o sétimo selo se cumprindo. A vinda do Senhor. Amém. A vinda do Senhor. Então os irmãos entendem Amém. o porquê, irmão Branco diz. E os 7 selos que Deus, quando foram abertos, cumpridos na montanha, porque estavam todos os 7 selos abertos, cumpridos, não revelados, abertos. Quando o irmão Branco saiu ali, e o irmão perguntou para o irmão Branco, quando ele desceu daquela nuvem, e o irmão perguntou para o irmão Branco, irmão Branco, o que vais fazer agora? Voltar a Jeffersonville, ao Tabernáculo Branco, e pregar a revelação dos 7 selos. Amém. Lá na montanha, os 7 selos estavam cumpridos, abertos, mas ainda não estavam revelados. Verdade. Quando o irmão Brana foi para o Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, e ele pregou a revelação dos 7 selos, então lá no Tabernáculo Brana
os 7 selos estavam abertos e revelados. Amém. Não apenas 6 selos, 7 selos. Agora, note, da mesma forma que o 4º selo, ele se abriu, mas ainda falta uma parte para cumprir. Abriu com o profeta Águia, 4º animal, mas ainda falta a parte do cavaleiro amarelo, que é a besta, que vai cumprir só na tribulação. Assim como o 6º selo cumpriu uma parte, as 6 trombetas, que cumpriu durante as eras, cumpriu ali no holocausto. Mas ainda falta uma parte para cumprir, que vai cumprir na grande tribulação. Da mesma forma, o 7º selo, quando ele se abriu na montanha, ele cumpriu apenas a primeira parte do 7º selo, que é a vinda do Senhor. O irmão Branham ainda tinha que ir lá em Jeffersonville e revelar. Trazer a revelação dos 7 selos. Mas ainda faltava uma parte para se cumprir do 7º selo, que não cumpriu tudo no tempo do irmão Branham. Verdade. Ainda tinha que cumprir Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Ainda tinha o ministério de João para se cumprir. E quando se manifestou o ministério de João no pastor Osmar, no Brasil, meus irmãos, ele profetizou a terceira etapa, os 7 trovões, os 7 selos, outra vez, e ele partiu, ainda falta a terceira parte do 7º selo para cumprir. Porque o 7º selo é um mistério tríplice. Ele se manifesta, ele se cumpre em 3 partes. Cumpriu a primeira parte com o irmão Branham, Apocalipse 10, 1 a 7. Cumpriu a segunda parte com o pastor Osmar, Amém. Apocalipse 10, 8 a 11, mas não terminou quando o pastor Osmar partiu. O 7º selo somente termina no Arrebatamento. arrebatamento. Amém. É a terceira parte, é o nosso arrebatamento. Amém. Então lá na montanha, estava cumprindo apenas a primeira parte do 7º selo. Ainda faltava esse espaço de tempo que cumpre com o pastor Osmar e cumpre conosco hoje, que é o arrebatamento da igreja. Amém. Mas, lá na montanha, todos os 7 selos foram abertos. E lá no tabernáculo Branham, todos os 7 selos foram revelados. Amém. Porque a própria revelação dos 7 selos, lá no tabernáculo, era o cumprimento, a abertura do 7º selo. Fazia parte da abertura do 7º selo. Escute aqui. Deus, deixe-me, união invisível da noiva de Cristo, ainda o parágrafo 245. O Branham diz, Deus, deixe-me morrer agora mesmo neste púlpito, se isso não for verdade. Eu predisse isso a vocês 1 ano e 6 meses antes que acontecesse. Quando ele me disse que fosse a Arizona e o que sucederia ali no deserto. E aí há homens assentados aqui mesmo, nesta noite, que estiveram de pé, ali mesmo, presentes, quando os 7 anjos desceram lá na montanha. Amém. E mesmo as revistas, a revista Life, publicou isso. Foi ali mesmo no observatório e tudo, e agora eles nem sequer sabem de que se trata tudo. Deus cumpriu o 7º selo, foi publicado até nas revistas Ciências, lá dos Estados Unidos. Foi publicado na revista Life, lá nos Estados Unidos. E a própria revista Life diz que foi no dia 28 de fevereiro de 1963. Amém. A própria revista Ciência, Sciences, diz que foi dia 28 de fevereiro, publicou este acontecimento dos 7 anjos, quando foi fotografado por 3 cidades diferentes, formando o rosto de Cristo. Aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963. Amém. Mas aí surge-se o pensamento, a doutrina, o engano de Satanás,
querendo dizer que isso aconteceu 8 de março. Ah, porque dia 28 de fevereiro não era aberto a caça. E o irmão Brana foi caçar, juntamente com os irmãos. Só que eles não percebem que o irmão Brana foi caçar e ele não caçou. Nenhum irmão matou uma caça naquele dia. Porque Deus apareceu em cena, porque Deus apareceu na nuvem. Deus apareceu com 7 anjos e tomou o irmão Brana. Verdade. Agora, se a data estivesse errada, o irmão Brana está testificando aqui, ó. E isto foi publicado na revista Life. Se fosse 8 de março, conforme a própria família do irmão Brana diz lá nos Estados Unidos, por que o irmão Brana corrigiu então? Sendo que 8 de março é dia da mulher. Deus não veio no dia da mulher. Deus veio no dia 28 de fevereiro de 1963. Amém. A revista Life publicou isso. Ah, mas não está errada a data, irmão Brana? Não está errada a data, porque foi quando isso aconteceu. O irmão Brana diz, deixa-me morrer agora mesmo neste púlpito se isso não for verdade. Você crê nisso, meus irmãos? Amém. Nós não cremos que foi 8 de março. Não. Isso é uma doutrina errada. Verdade. É um pensamento errado. Verdade. É Satanás querendo enganar. Verdade. Trazer confusão na mente das pessoas sobre o acontecimento do 7º selo no dia 28 de fevereiro de 1963, das 18 horas às 18h28, quase meia hora de silêncio. 246, a união invisível da noiva de Cristo. Deus tinha que abrir estes 7 selos. E Deus abriu, Deus cumpriu. Amém. Lá na montanha, Deus terminou, abriu, foi a abertura de todos os 7 selos. Agora o irmão Brana diz aqui, 246. Deus tinha que abrir esses 7 selos, não numa denominação. Eu sempre tenho estado contra isso, mas fora da denominação. Ele pode tomar uma noiva, não uma noiva denominacional. Por isso que Tabernáculo Brana, no tempo do irmão Brana, não era uma denominação. O irmão Brana diz, não somos uma denominação Brana. Não há denominação Brana alguma. Verdade. Há uma família Brana. Amém. Nós somos a família Brana. Amém. Não uma noiva denominacional. Ele não podia fazer isso. Está contra a sua própria palavra. Ele abriu esses 7 selos misteriosos, 7 mistérios ali e manifesta e expõe essas coisas que haviam estado ocultas desde a fundação do mundo, que puderam revelar-se nos dias finais aos filhos de Deus. Eles puseram isso em manifesto, agora diante das pessoas, para que elas vissem. Aí está você agora, para esta noiva não denominacional. Deus não abre essa revelação dentro de uma denominação, meus irmãos. Verdade. Deus não abriu esta revelação dentro de uma denominação aqui no Brasil. Do mesmo jeito que Deus cumpriu a abertura do 7º selo lá em cima da montanha no Monte Pôr do Sol, Deus continuou cumprindo a abertura do 7º selo na 3ª colina de Franca. Amém. Era a continuação do 7º selo. Assim como o 7º selo foi aberto na montanha, o 7º selo também foi aberto na 3ª colina de Franca. Amém. Sendo profetizado outra vez. Tinha que ser em cima de uma colina. Não numa denominação. Não em Goiânia. Não em Chapecó. Não em Brasília.
Deus não abre isso dentro de um grupo de homens, de um sistema de homens. Mas Deus abre isso para a sua noiva, para a sua igreja. Não denominacional. Então, meus irmãos, do mesmo jeito que Deus cumpriu o 7º selo, cumpriu os 7 selos abertos, lá na montanha, no Monte Pôr do Sol, Deus continuou a abertura do 7º selo aqui no Brasil. Amém. Na 3ª colina de Franca, era uma colina. Lá era uma colina. O Monte Pôr do Sol é uma colina. É um monte, é uma colina. É uma montanha. É um monte. Amém. É uma colina. O irmão Brando diz que é uma colina. Também. O selo da Páscoa, 231. O que é isto? O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? O que é a revelação dos 7 selos? O que é isso? É o poder vivificador que nos tomará. Amém. É o poder vivificador. É o batismo do Espírito Santo que nos vivifica. Vivifica nossa alma, nos dá a fé de arrebatamento. É o poder vivificador que transforma nossas vidas hoje. Amém. No tempo de Lutero, o poder vivificador era a mensagem de Lutero. Nos dias de Wesley, o poder vivificador era a mensagem de Wesley. Mas nos dias de William Branham, o poder vivificador era a revelação dos 7 selos. No tempo do pastor Osmar, na 3ª colina de Franca, onde Deus abriu os 7 selos também, aonde Deus revelou os 7 selos, era onde Deus estava manifestando o poder vivificador, o poder que deu vida aos eleitos do Brasil e no mundo, meus irmãos. Amém. Trouxe vida, trouxe satisfação em ser crentes. Não sente você assim? Amém. Vivificado pelos 7 trovões, revelado pelos 7 trovões. Aquele grande poder vivificador, 232. O poder vivificador veio nesses últimos dias. É por isso que estou por agora no Arizona. Há muitas pessoas assentadas bem aqui. Estavam bem aqui em Fênix e me ouviram contar daqui dessa plataforma. Assim diz o Senhor. Quantos recordam disso? Algo estava se preparando para acontecer. 233. E vi 7 anjos descer. É o poder vivificador. Amém. Era o tremendo batismo do Espírito Santo. Assim como lá no Pentecostes, que eles estavam lá em cima no cenáculo, meus irmãos. Daquela colina do cenáculo. Aonde que de repente eles ouviram como que um som veemente. E eles foram cheios do poder vivificador. A igreja primitiva. Amém. E nesses últimos dias, Deus enviou o mesmo poder vivificador. Era a revelação dos 7 trovões. Amém. Era a vinda do Senhor. Amém. E vi 7 anjos descer. A revista Life não publicou isso como um nevoeiro pairando. Não era apenas um nevoeiro pairando aqui com 43 quilômetros de altura, 43 quilômetros de largura. Não! A revista Live não falou que era um nevoeiro. Falou que era uma nuvem misteriosa. Amém. É o que está escrito na revista Live. Uma nuvem misteriosa. Não estava Fred Sotman e estes outros, Gene Norman, assentados lá atrás? Estavam bem ali quando aqueles 7 anjos apareceram bem ali na colina. Olha o irmão Branham chamando um monte de Pôr do Sol de colina. É alguma coincidência? Os 7 selos abertos na colina, lá nos Estados Unidos. É alguma coincidência? Os 7 selos abertos na colina, na 3ª colina de Franca. Não é coincidência, meus irmãos. Verdade. Não é coincidência. Estavam bem ali quando aqueles 7 anjos apareceram bem ali na colina. Isto estremeceu a colina. Amém. Por milhas ao redor, assim. Lá estavam 7 anjos.
com uma espada de prata em sua mão e disse: vá para casa e abra estes 7 selos, que são dados. E aqui estão eles. 234. O que é isto? É uma sequência, eu estou lendo, uma sequência, o poder vivificador. O que é isto? Aquele poder vivificador vindo para a igreja, fazendo com que ela se prepare para esta hora da qual estamos nós nos aproximando ao arrebatamento. Amém. A revelação dos 7 trovões é o poder vivificador que nos prepara para o arrebatamento. Amém. Poder vivificador. Oh, Deus, ajude-nos a receber isto. Amém. Ajude-nos a crer nisto. Amém. Querido Pai Celestial, Amém. no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, Amém. por mais essa porção da Tua Palavra. Amém. Que o Senhor seja glorificado, engrandecido, Pai. E ajuda-nos a crer, Senhor. Amém. Não são coisas fáceis para as pessoas ouvirem e crerem, Pai. Verdade. Porque é algo para o eleito, Senhor. Amém. Graças É algo que o Senhor busca alcançar o coração, a alma do crente eleito. Amém. E prepará-lo para o arrebatamento. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos neste momento então, momento da Santa Ceia do Senhor. Vamos fazer leitura, meus irmãos. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém. Estamos aqui para cumprir a palavra de Deus. Amém. Amém? E nós cumprimos a palavra de Deus porque nós somos cristãos. Amém. E nós cumprimos a palavra de Deus porque cremos Amém. na ordenança do Senhor Jesus, que devemos comer do pão, beber do vinho e lavar os pés uns dos outros. Então, meus irmãos, vamos orar pelos elementos, que possamos cada um ter nossas vidas preparadas para este momento. Amém. Porque o apóstolo Paulo diz: examinai o homem, pois, a si mesmo. Coma deste pão e beba desse vinho. Temos que Amém. estar em ordem com a palavra de Deus. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, santificamos este alimento, Pai, para o propósito que está destinado como símbolo do corpo do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Da mesma forma, Pai, tomamos aqui esses cálices de vinho forte e os santificamos no nome de Jesus Cristo para o propósito que está destinado como o símbolo, Pai. Não é o sangue do Senhor. Quando oramos, não se transforma no sangue do Senhor, mas apenas representa. É o símbolo do sangue do Senhor. No nome de Jesus Cristo, santificamos para este propósito como símbolo para a tua honra e glória. Amém. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo partido por vós. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Você vai pegar aqui um pedaço desse pão e vai mastigar, comer, porque é o que o Senhor Jesus ordenou. Tomai e comei. Amém? Amém. Vem os irmãos primeiro, né? Deixa vir as irmãs primeiro. Primeiro vamos lavar os pés nós os irmãos. Isso.